A compreensão da cultura na Idade Média, no feudalismo, passa pela ideia de que a Igreja Católica era a única instituição religiosa oficial daquele período, da Idade Média. Somente surgiriam no século XVI, anos de 1500, início da Idade Moderna, as igrejas protestantes, que abririam um outro caminho para os cristãos. Sendo a única instituição religiosa oficial da Idade Média, a relação do homem medievo com o sagrado passava obrigatoriamente pelo que a Igreja Católica dizia, escrevia, pregava. O que ela dizia, escrevia e pregava era lei, era dogma, era algo inquestionável, era a verdade e a voz do próprio Deus. Questionar a Igreja Católica, portanto, seria questionar o próprio Deus. Seria se colocar do lado do mal, do lado do diabo. Era um poder... a Igreja Católica possuía o monopólio da verdade. Além de possuir o monopólio da verdade, ela era uma instituição social pesada que se encontrava em todos os momentos da vida, da existência do homem medieval. Ela se encontrava no seu nascimento, por meio do batismo, ela se encontrava no seu casamento, ela se encontrava na sua morte. Ela, a Igreja Católica, legitimava o nascimento, a reprodução e a morte de todo indivíduo medieval. Ela controlava esse indivíduo também por meio do instrumento da confissão e o punia quando localizava desvios considerados pecados. Havia uma visão platônica do que era o mundo e do que era a sociedade durante a Idade Média. Por visão platônica queremos dizer o seguinte: para um homem daquele período, o mundo era um lugar de imperfeição, um lugar mutável, onde as coisas mudam exatamente porque não são perfeitas. O mundo então seria a oposição a Deus. Deus seria perfeito. Paraíso seria o local da perfeição, onde as coisas não mudam porque já se encontram na sua forma perfeita, e o que é perfeito não muda. O mundo era um lugar para ser negado, para ser combatido, era um lugar de erros, de enganos, em oposição ao mundo de Deus, ao próprio Deus, à perfeição. Isso gerava algumas consequências. Como primeira consequência podemos citar a sociedade de ordens. Segundo o homem medieval, Deus havia ordenado que os homens vivessem sob 3 perspectivas. Haveria então os laboratores, aqueles dedicados ao labor, ao trabalho, que com seu trabalho se sustentariam e sustentariam todos os outros. Haveria os belatores, dedicados à bela arte, da guerra, da defesa, que defenderiam a si mesmos e a todos os outros elementos da sociedade feudal, e haveria os oratores superiores, pois com suas orações, com seu ascetismo, com sua dedicação ao Espírito e a Deus, salvariam suas almas e salvariam as almas de toda a cristandade. Como segunda consequência, podemos citar um conformismo genérico. O servo se conformava com a sua situação de laborator, de trabalhador, de sustentador de toda uma pirâmide social medieval. Aliás, sobre a sociedade de ordens, as 3 ordens de laboratores, oratores e belatores, se confunde com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse servo, voltando ao conformismo, ele se conformava com a sua situação. Havia também um conformismo do servo, do membro do clero, do nobre, com os aspectos comuns da vida cotidiana, da existência humana. A morte, a doença, o casamento arranjado e destituído de amor, tudo isso era visto com conformismo. Tudo isso era visto de modo passivo. A morte deve acontecer, a doença deve chegar, o casamento deve existir sem amor, porque as coisas assim devem existir, assim existem, por uma razão maior, por uma razão divina.
Como terceira consequência, depois de falar da sociedade de ordens e desse conformismo genérico que passava pelas três classes sociais da época, clero, nobreza e servo, campesinato, podemos citar a ciência e o senso comum como teocêntricos. A ciência, por exemplo, ela tratava diversas doenças por meio da sangria. A doença poderia ser o reflexo de um excesso de pecados no corpo do indivíduo doente. E esses pecados poderiam ser retirados pelo sangue. Sangrava-se o indivíduo por meio de cortes nos seus pulsos ou de sanguessugas e na esperança de que com esse sangue saísse todo ou parte do mal que estava no indivíduo. Uma lógica, então, teocêntrica no tratamento médico das doenças. Para o senso comum, uma folha não cairia sem a ordem de Deus. Um terremoto não aconteceria matando milhares de pessoas sem o aval de Deus. Tudo acontecia do menor fenômeno para o maior e mais complexo fenômeno, tudo aconteceria segundo as ordens de Deus. Como quarta consequência, podemos citar o asceticismo, que via no corpo o espaço do mal, o espaço do pecado, da mentira, e que via, portanto, nos atos que respeitavam o corpo, as vontades do corpo, pecados. Portanto, as vontades corpóreas deveriam ser negadas, assim como o próprio corpo. A fome se tornou gula, ou melhor, a sua satisfação se tornou gula. A reprodução, em grande medida, se tornou luxúria. Tudo aquilo que era vontade corpórea se tornou pecado. O corpo passou a ser negado, a própria vida passou a ser negada em benefício de uma outra vida, em benefício do que viria depois da morte.